Após a introdução aos profetas, agora vamos fazer uma introdução ao livro do profeta Isaías. Propósito do livro de Isaías: o juízo e salvação de Israel. Do capítulo 1 até o capítulo 39, o livro relata o sofrimento de Israel devido ao pecado. Do capítulo 40 até o capítulo 66, relata a conversão e salvação de Israel. Então, principalmente nessa segunda parte, o livro do profeta Isaías, ele é muito escatológico, porque ele estará falando do futuro de Israel. Data: Isaías profetizou entre 740 e 680 a.C., ou seja, 740 nós estamos falando aqui cerca de 200 anos depois da divisão do reino, que ocorreu ali em 931 a.C., tá bom? Então, Isaías ele já profetiza em um período em que o reino de Israel já tinha empobrecido muito. Então, 931 a.C. foi quando o filho de Salomão, Roboão, reinou. E nos 40 anos anteriores, no reinado de Salomão, o reino de Israel ele enriqueceu muito. E anterior a Salomão, no reino de Davi, aí vamos colocar no ano 1000 a.C. como número redondo, o reino de Israel, ele rivalizava com o Egito e com a região da Mesopotâmia, onde estavam duas grandes nações, que era a Síria e a Babilônia. Porque a Bíblia diz que o reino de Davi se estendia desde o rio Nilo até o Eufrates, ou seja, onde estava o Egito e a Babilônia. Então, se tornou um reino grande, rico, porém, agora no ano 740, ou seja, cerca de 350 anos depois de Davi, infelizmente o reino está dividido, pobre, fazendo guerras, o norte contra o sul, 10 tribos contra 2 tribos, às vezes um pedindo ajuda a sírios, a outros povos para combater os próprios israelitas. Então vivia um período de grande dificuldade e de grande corrupção, principalmente no Reino do Norte. Isaías ele vai viver um momento do cativeiro do Norte. Vamos lembrar, lá no livro de Reis é relatado que as tribos do Norte foram tomadas, e quando Senaqueribe foi tomar Jerusalém, lá em Jerusalém estava Isaías e o rei Ezequias. Ele orou e Deus enviou o seu anjo e deu o livramento. Mas o reino do norte foi levado cativo. Por aí nós vemos a situação difícil que estava vivendo o reino de Israel. Autor: Isaías foi um profeta influente no reino do sul. Sua profecia foi dirigida a 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O nome Isaías significa Iavé é auxílio ou Iavé ajuda. O Talmud afirma que Amós, o pai de Isaías, era irmão do rei Uzias. A palavra-chave do livro de Isaías, Messias. Isaías vai falar muito sobre o reino futuro do Messias. Contexto histórico. Em um livro apócrifo chamado A Ascensão de Isaías, é relatado que ele foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. O Antigo Testamento não conta como foi a sua morte, mas eu vou ler agora esse trecho desse livro apócrifo, porque é interessante. Diz o versículo 11 do capítulo 5 desse livro, A Ascensão de Isaías. E eles agarraram o profeta e cerraram Isaías, filho de Amós, com uma serra para madeira. E Manassés e Melaquira e os falsos profetas e os chefes de Israel e o povo todo assistiram ao espetáculo de seu suplício. E antes de realizar o seu sacrifício, ele disse aos profetas que estavam com ele: Ide para Tiro e Sidom, pois é só para mim que o Senhor preparou o cálice. E Isaías, enquanto a serra penetrava sua carne, não proferiu uma queixa sequer, não derramou uma lágrima, mas só parou de comunicar-se com o Espírito Santo quando seu corpo ficou cerrado pela metade.
Bom, então o segundo, esse livro apócrifo, foi o rei Manassés, que foi um dos piores reis de Israel, que teria ordenado a morte do profeta Isaías. Alguns defendem essa tradição como sendo verdadeira, visto que o autor aos Hebreus disse que teve profetas cerrados, está lá em Hebreus 11:37. Não é impossível, né? Porém, é importante que o intérprete não estabeleça como doutrina uma tradição. Não podemos cair no erro da Igreja Católica. Bom, a tradição existe? Claro que a tradição existe, mas a tradição ela não pode estabelecer doutrina. O erro da Igreja Católica é que ela faz uso da tradição para estabelecer uma doutrina. Então, por exemplo, ela, através da tradição, estabeleceu a doutrina que Maria nasceu sem pecado. Isso não está na Bíblia. Estabeleceu a doutrina de que Maria ascendeu aos céus. Isso não está na Bíblia. E outras doutrinas, né, que eles estabeleceram através da tradição. Então, a tradição ela não pode estabelecer doutrina. Isaías viveu em um período de grande corrupção da nação israelita. Nesse período, Israel teve reis como Acaz, que confiou no livramento do rei assírio Tiglat-Pileser, que era um rei, como era padrão entre os assírios, né? Um rei muito violento. Em 2 Reis, capítulo 16, então, versículo 7 diz: E Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Então, quer dizer, o rei do sul, que era formado das tribos de Judá e Benjamim, está pedindo auxílio ao rei da Síria para ajudá-lo na luta, que havia uma união, então, entre o reino do norte, formado de 10 tribos, e o reino da Síria, que ficava mais ao norte ainda de Israel. Como as 10 tribos do norte já eram maioria contra Judá, também o reino do norte estava num local privilegiado, onde haviam montanhas e mais fontes d'água, né? Josué mesmo foi habitar com os seus descendentes naquela região. Então, aquela guerra seria, vamos dizer, injusta contra o reino do sul. E aí ele tomou uma atitude, né, vamos dizer, ainda pior, era melhor recorrer a Deus. Mas ele fez o quê? Foi pedir ajuda a Tiglat-Pileser. E no versículo 8 diz: E tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na casa de Yahvé e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. Ou seja, pagou o rei da Síria para fazer guerra ao reino do norte e aos sírios.